Durante a minha vida adulta, disseram-me que eu era defeituosa e, aos 19 anos, depois de 3 médicos terem examinado o meu corpo frágil e emitido seu veredicto, comecei a acreditar neles. Meu nome é Thomas Bowman Callahan. Tenho 19 anos e meu corpo sempre me traiu. Uma coleção de fracassos inscritos em ossos e músculos que nunca se formaram adequadamente. Nasci prematuro em janeiro de 1840, 2 meses antes do previsto, durante um dos invernos mais rigorosos. O Mississippi não via há décadas. Minha mãe, Sarah Bowman Callahan, entrou em trabalho de parto inesperadamente durante um jantar que meu pai estava oferecendo para juízes e fazendeiros visitantes. A parteira que a atendeu, uma mulher escravizada chamada Mama Ruth, que fazia o parto de metade dos bebês brancos do condado, olhou para mim e balançou a cabeça negativamente. Juiz Callahan, disse ela ao meu pai, este bebê não vai sobreviver à noite. Ele é muito pequeno também. A respiração dele é superficial. É melhor preparar sua esposa para a perda. Mas minha mãe, delirando de febre e exaustão, recusou-se a aceitar esse prognóstico. Ele vai viver, sussurrou ela, segurando meu pequeno corpo contra o peito. Eu sei que vai. Consigo sentir o coração dele batendo. É fraco, mas está lutando. Ela tinha razão. Sobrevivi àquela primeira noite, à seguinte e à seguinte. Mas sobreviver não é o mesmo que prosperar. Com um mês, eu pesava pouco mais de 3 quilos. Aos 6 meses, ainda não conseguia sustentar a minha própria cabeça. Com um ano, quando outros bebês já estavam de pé e alguns davam os primeiros passos, eu mal conseguia sentar-me ereto. Os médicos que meu pai trouxe de Natchez, de Visburgo, de lugares tão distantes quanto Nova Orleans, todos disseram a mesma coisa. O nascimento prematuro havia prejudicado meu desenvolvimento de maneiras que me afetariam para o resto da vida. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos, vítima da epidemia de febre amarela que assolou o Mississippi em 1846. Lembro-me dela deitada na cama, a pele da cor de pergaminho antigo, os olhos amarelados e distantes. Ela me chamou para o seu leito um dia antes de morrer. Thomas, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Você vai enfrentar desafios a vida toda. As pessoas vão te subestimar. Vão ter pena de você. Vão te ignorar. Você. Mas você tem algo mais valioso do que força física. Você tem sua mente, seu coração, sua alma. Não deixe ninguém fazer você se sentir incompleto. E ela morreu na manhã seguinte. E eu só entendi completamente suas palavras anos depois. Meu pai, o juiz William Callahan, era um homem formidável em todos os sentidos em que eu não era. 1,83 metros de altura, ombros largos, com uma voz que podia silenciar um tribunal com uma única palavra. Ele construiu sua fortuna do nada. Começou como um advogado pobre do Alabama, casou-se com a família Bowman, dona de uma modesta plantação, e, por meio de investimentos astutos e aquisições estratégicas de terras, transformou aqueles 320 hectares iniciais em um império algodoeiro de 3.200 hectares. A fazenda Callahan ficava nos altos penhascos com vista para o rio Mississippi, a 24 quilômetros ao sul de Natchez, no que era considerado o solo mais fértil do sul. A casa principal era uma mansão em estilo neoclássico que meu pai havia construído em 1835. 2 andares de tijolos pintados de branco com colunas dóricas maciças, amplas galerias em ambos os níveis e altas janelas. Janelas que captavam a brisa do rio. Lá dentro, lustres de cristal pendiam de tetos de 4,5 metros de altura, móveis importados preenchiam salas grandes o suficiente para sediar bailes para 100 convidados, e tapetes persas cobriam pisos de pinho de riga polido. Atrás da casa principal estendia-se a plantação em funcionamento, a descaroçadora de algodão, a ferraria, a carpintaria, o defumador, a lavanderia, a cozinha, a casa do capataz, e além de tudo isso,
os alojamentos e fileiras de pequenas cabanas onde 300 pessoas escravizadas viviam em condições que contrastavam fortemente com o luxo da mansão. Cresci nesse mundo de extrema riqueza construído sobre extrema brutalidade, embora, quando criança, eu não compreendesse todas as implicações. Recebi aulas particulares em casa de uma sucessão de professores contratados por meu pai. Eu era frágil demais para a agitação da escola, doente demais para ficar nos internatos onde outros filhos de fazendeiros estudavam. Em vez disso, aprendi grego e latim, matemática e literatura, história e filosofia na tranquilidade da biblioteca de meu pai. Aos 19 anos, eu estava com 1,57 metros de altura, a estatura de um menino entrando na puberdade, não de um jovem. Meu corpo era franzino, pesando talvez 50 quilogramas, com ossos tão delicados que o Dr. Harrison certa vez comentou que eu tinha o esqueleto de um pássaro. Meu peito era ligeiramente afundado, uma condição que os médicos chamavam de pectus excavatum, resultado de costelas que nunca se formaram corretamente. Minhas mãos tremiam constantemente, um tremor fino que dificultava tarefas simples como escrever ou segurar uma xícara de chá e exercer concentração. Minha visão era péssima, exigindo óculos de grau grosso que ampliavam meus olhos azuis claros a um tamanho quase cômico. Sem eles, o mundo era um borrão. Minha voz nunca engrossou completamente, permanecendo naquela faixa estranha entre menino e homem. Meu cabelo era fino e castanho claro, já ralo apesar da minha juventude. Minha pele era pálida, quase translúcida, mostrando cada veia sob a superfície. Mas a pior parte, a parte que acabaria definindo meu destino, era minha completa falta de desenvolvimento masculino. Eu não tinha pelos faciais dignos de nota, apenas alguns fios finos no buço que eu raspava com mais frequência. Por esperança, mais do que por necessidade. Meu corpo era liso como o de uma criança, sem pelos, e os exames do médico confirmaram o que meu pai suspeitava. Meus órgãos reprodutivos eram gravemente subdesenvolvidos, tornando-me estéril. Os exames começaram logo após meu aniversário de 18 anos, em janeiro de 1858. Meu pai havia arranjado um encontro para mim com uma possível noiva, Martha Henderson, filha de um rico fazendeiro de Port Gibson. O encontro foi um desastre. Martha me olhou e não conseguiu esconder seu desgosto. Ela conversou educadamente comigo por exatos 15 minutos antes de alegar dor de cabeça e ir embora. Ouvi-a dizer à mãe, enquanto se despediam, papai não pode estar falando sério quando diz que vou me casar com aquela criança. Ele parece que vai se partir ao meio na nossa noite de núpcias. Após essa humilhação, meu pai chamou o Dr. Harrison. O Dr. Samuel Harrison era o médico mais proeminente de Natchez, um homem na casa dos 50 anos, formado em Yale, que se especializava no que chamava de assuntos de saúde masculina e hereditariedade. Ele chegou à plantação Calarra numa manhã úmida de fevereiro, carregando uma maleta médica de couro e com um ar de distanciamento clínico. Meu pai nos deixou sozinhos em seu escritório. O Dr. Harrison me fez tirar toda a roupa e, em seguida, conduziu à hora mais humilhante da minha vida. Ele mediu minha altura, peso, circunferência do peito e comprimento dos membros. Ele examinou cada centímetro do meu corpo, fazendo anotações em um pequeno caderno de couro. Ele prestou atenção especial à minha virilha, manipulando meus testículos subdesenvolvidos e comentando em voz alta sobre seu tamanho e consistência. Significativamente abaixo do normal, murmurou ele, enquanto escrevia. A aparência e textura pré-puberais. H. Quando ele terminou, pediu que eu me vestisse e chamou meu pai de volta para o quarto. Juiz Calarra, disse o Dr. Harrison, acomodando-se em uma poltrona de couro. Serei direto. A condição do seu filho não se resume a uma fragilidade constitucional. Ele sofre do que chamamos de hipogonadismo, uma falha no desenvolvimento adequado dos órgãos sexuais. Isso provavelmente foi causado por seu nascimento prematuro e consequentes atrasos no desenvolvimento. O rosto do meu pai permaneceu impassível. O que isso significa para o futuro dele?
para o casamento e para a continuidade da linhagem familiar. O Dr. Harrison olhou para mim e depois para meu pai. Meritíssimo, a probabilidade de seu filho gerar descendentes é praticamente inexistente. O tecido testicular é insuficiente para a espermatogênese, a produção de sêmen viável. Sua produção hormonal é claramente deficiente, como evidenciado pela ausência de características sexuais secundárias. Mesmo que ele se casasse, a consumação do casamento poderia ser difícil e a concepção seria, na minha opinião profissional, impossível. A palavra pairou no ar como uma sentença de morte. Impossível. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento. Você tem absoluta certeza? Com a certeza que a ciência médica permite. Em minha carreira, vi talvez uma dúzia de casos como esse. Nenhuma delas gera filhos. Eu vejo. Obrigado, Dr. Harrison. Enviarei o seu pagamento para o seu escritório. Depois que o médico saiu, meu pai se serviu de 3 dedos de uísque bourbon e ficou olhando pela janela para o rio. Pai, me desculpe, eu disse baixinho. Ele não se virou. Por quê? Por ter nascido prematuro? Por ser doentio? Por ser. Ele parou de falar e tomou um longo gole. Não é sua culpa, Thomas, mas é a nossa realidade. Mas meu pai não se contentava com uma única opinião. Uma semana depois, o Dr. Jeremiah Blackwood chegou de Visburgo. Ele era mais jovem que o Dr. Harrison, mais agressivo no exame e mais rude ao manusear meu corpo. Mas sua conclusão foi idêntica: hipogonadismo grave com esterilidade associada. A condição é permanente e incurável. O terceiro médico veio de Nova Orleans em março. O Dr. Antoine Merier era um médico que havia estudado em Paris e falava com um forte sotaque francês. Ele foi o mais gentil dos 3, pedindo desculpas pela natureza invasiva do exame. Mas o veredicto dele foi o mesmo. Só que nós, mas seu filho, ele não pode ter filhos. O desenvolvimento está paralisado. Nada pode ser feito. 3 médicos, 3 exames, 3 conclusões idênticas. Thomas Bowman Callahan era estéril, inapto para a reprodução e incapaz de dar continuidade à linhagem familiar. A notícia se espalhou pela sociedade de plantadores do Mississippi com a rapidez e abrangência de uma fofoca entre pessoas que não tinham nada melhor para fazer do que discutir os negócios umas das outras. Meu pai não fez nenhum esforço para manter isso em segredo. Qual seria o objetivo? Qualquer mulher que aceitasse casar comigo precisaria saber disso. É melhor ser honesto desde o início do que enfrentar represálias depois. Os Hendersons retiraram imediatamente a filha da consideração para o casamento. Os Rutherfords, que haviam demonstrado interesse em me apresentar a filha mais nova, enviaram uma nota educada recusando o convite. Os Preston, os Montgomery, os Fairfax, todas as famílias proeminentes que poderiam ter ignorado minha fragilidade física em prol da fortuna Callahan, de repente encontraram razões pelas quais suas filhas eram inadequadas ou já estavam prometidas a outros. Mas não foram apenas as rejeições em particular que doeram. Foram os comentários do público. Eu ouvi a Sra. Harrison na igreja em abril. Que pena o que aconteceu com o menino Callahan. O juiz possui toda essa riqueza e nenhum herdeiro legítimo a quem deixá-la. Faz você se perguntar qual é o objetivo disso. Num jantar que meu pai ofereceu em maio, um dos convidados, embriagado com o excelente uísque dele, disse em voz alta o suficiente para que eu ouvisse do corredor: é a lei da natureza, não é? Os mais fracos não devem se reproduzir. Mantenha a linhagem saudável. Um fazendeiro visitante da Louisiana, ao examinar um cavalo que meu pai estava vendendo, comentou: belo animal. Linhagem forte, boa conformação, garanhão comprovado. Não como aquele seu filho, hein? Às vezes, a criação simplesmente não dá certo. Cada comentário era uma facada, mas eu havia aprendido a não reagir. Qual seria o sentido?
Eles estavam certos, dentro dos seus próprios termos. Eu era a mercadoria defeituosa, um investimento fracassado, um ramo sem saída na árvore genealógica. Meu pai se isolou durante a primavera e o verão de 1858. Ele ainda administrava a fazenda com sua eficiência habitual, ainda atuava como juiz do condado, ainda frequentava eventos sociais. Mas em casa, ele estava cada vez mais distante, passando longas horas em seu escritório com um uísque e documentos legais, trabalhando em algo que não discutia comigo. Eu me refugiei nos livros. A biblioteca do meu pai continha mais de 2.000 volumes, e eu já havia lido a maioria deles aos 19 anos. Eu particularmente adorava filosofia e poesia. Marco Aurélio, Epicteto, Keats, Shelley, Byron. Encontrei consolo nas palavras escritas por homens que haviam contemplado o sofrimento, mortalidade e a condição humana. Também comecei a explorar livros que meu pai não sabia que estavam em sua biblioteca, volumes que antigos donos haviam deixado para trás ou que haviam sido incluídos acidentalmente em lotes comprados em leilões de bens. Entre eles, literatura abolicionista que era tecnicamente legal no Mississippi. A narrativa da vida de Frederick Douglass, publicada em 1845. A cabana do pai Tomás, de Henry Beecher Stowe, publicada em 1852. Ensaios de William Lloyd Garrison e outros abolicionistas do Norte. Li esses livros proibidos tarde da noite, quando a casa estava silenciosa, e eles me perturbaram profundamente. Eu havia crescido aceitando a escravidão como algo natural, como algo ordenado por Deus, como algo benéfico tanto para o senhor quanto para o escravo. A ideia de que os escravizados eram inferiores, infantis, incapazes de autogoverno. Era nisso que todos ao meu redor acreditavam e ensinavam. Mas esses livros apresentavam um quadro diferente. Frederick Douglass escrevia com uma inteligência e eloquência que rivalizavam com qualquer autor branco que eu já tivesse lido. Ele descrevia a brutalidade da escravidão, os açoites, as separações familiares, a violência sexual, exploração, a tortura psicológica de ser tratado como propriedade. A cabana do pai Tomás, apesar de ser ficção, retratou os horrores da escravidão com um impacto emocional devastador. Comecei a notar coisas que antes ignorava. As cicatrizes nas costas dos trabalhadores rurais. O modo como as expressões dos escravizados ficavam vazias e submissas quando pessoas brancas se aproximavam. As crianças que se pareciam suspeitosamente com os capatazes do meu pai. As mulheres que desapareciam dos campos por meses e depois retornavam sem os bebês que obviamente carregavam. Mas não fiz nada com essas observações. Eu era fraco demais, dependente demais, comprometido demais pelo meu próprio conforto para desafiar o sistema. Eu dizia a mim mesmo que era diferente de outros donos de escravos, que tratava os escravizados com mais bondade. Mas a bondade não torna a escravidão menos má. Ela apenas faz o escravizador se sentir melhor por participar dela. Em setembro de 1858, meu pai fez outra tentativa de encontrar uma noiva para mim. Ele contatou famílias fora do Mississippi, Alabama, Louisiana e Geórgia. Ele baixou seus padrões, abordando famílias de menor riqueza e posição social. Ele ofereceu dotes cada vez mais generosos. Dovis, garantindo que qualquer mulher que se casasse comigo viveria no luxo e não lhe faltaria nada. As respostas eram variações do mesmo tema. Agradecemos sua generosa oferta, mas Caroline já está prometida a outro. Agradecemos seu interesse, mas não achamos que seria um casamento adequado. Embora seu filho pareça um bom rapaz. Estamos procurando uma situação com perspectivas diferentes. Essa última foi particularmente cruel. Perspectivas diferentes era uma maneira educada de dizer um marido que pudesse nos dar netos. Em dezembro de 1858, meu pai desistiu de tentar. Jantávamos juntos em silêncio quase todas as noites. O tilintar da prata na porcelana, o único som na enorme sala de jantar.
Às vezes, ele me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Decepção, certamente, mas também algo como desespero. A explosão aconteceu em março de 1859. Era tarde da noite e meu pai havia bebido mais do que o habitual. Eu estava na biblioteca lendo Meditações de Marco Aurélio quando ele entrou abruptamente. Thomas, precisamos conversar. Larguei o livro. Sim, pai. Ele sentou-se pesadamente. O bourbon chacoalhava em seu copo. Tenho 58 anos. Posso morrer amanhã ou viver mais 20 anos, mas de qualquer forma, vou morrer eventualmente. E quando isso acontecer, o que será de tudo isso? Ele gesticulou vagamente para o cômodo, a casa, a fazenda além. A propriedade irá para o nosso parente homem mais próximo, suponho. Primo Robert, no Alabama. Primo Robert, meu pai cuspiu as palavras, é um bêbado incompetente que perdeu 2 pequenas fazendas por causa de dívidas. Ele venderia este lugar em 1 ano e gastaria o lucro com bebida. Tudo o que construí, tudo o que meu pai construiu antes de mim, desapareceria. Sinto muito, pai. Sei que esta não é a situação que o senhor desejava. Desculpas não resolvem o problema. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Há 18 meses. Tentei de tudo. 18 meses procurando uma esposa que o aceitasse apesar da sua condição. Ninguém aceita. Ninguém quer um marido que não possa gerar herdeiros. Essa é a realidade. Eu sei. Então, tive que pensar de forma criativa, muito criativa, em soluções que desafiassem os limites da convenção. Algo em seu tom me deixou desconfortável. O que você quer dizer? Ele parou de andar de um lado para o outro e olhou diretamente para mim. Estou te dando para Dalila. Eu o encarei, certa de que tinha entendido errado. Me desculpe. O quê? Dalila, a trabalhadora rural. Estou te dando ela como sua companheira. Sua esposa, na prática. As palavras não faziam sentido. Pai, o senhor não pode estar sugerindo isso. Não estou sugerindo. Estou lhe dizendo o que vai acontecer. Sua voz estava dura agora. A voz que ele usava no tribunal ao proferir a sentença. Nenhuma mulher branca vai se casar com você. Isso é um fato comprovado. Mas a linhagem Callahan precisa continuar. A plantação precisa de herdeiros, mesmo que esses herdeiros sejam não convencionais. O horror completo do que ele estava propondo me atingiu em cheio. O senhor quer que eu me case com uma escrava? Pai, isso se eu pudesse. O que os médicos dizem que não posso, não é assim que funciona a herança. Um filho de uma escrava. Eles não seriam seus herdeiros. Seriam propriedade minha. A menos que eu os liberte. A menos que eu os adote legalmente, a menos que eu estruture meu testamento com muito cuidado, algo que, como juiz e advogado, sou excepcionalmente qualificado para fazer. Isso é insano. Isso é necessário. Ele se sentou novamente, inclinando-se para a frente. Thomas, escute-me. Pensei nisso de todos os ângulos. Você não pode gerar filhos. Os médicos foram unânimes quanto a isso. Mas filhos podem ser gerados em seu nome. Dalila é forte, saudável e inteligente. Vou providenciar para que ela seja cruzada com um macho adequado de outra fazenda. Linhagem forte, fertilidade comprovada, bons espécimes físicos. Os filhos que ela gerar serão legalmente meus, por meio de documentação que criarei. Quando eu morrer, os deixarei para você em testamento, juntamente com os documentos que os libertam e os estabelecem como seus herdeiros adotivos. Eles herdarão tudo. Você está falando em criar seres humanos como gado. Estou falando em garantir a continuidade desta família e desta fazenda. É incomum.
Sim. É complexo do ponto de vista legal? Absolutamente. Mas é possível e resolve o nosso problema. Não é problema meu. Levantei-me, com as mãos tremendo mais do que o normal. Pai, o que o Senhor está descrevendo é maldade. O Senhor quer usar o corpo de uma mulher sem o consentimento dela para gerar filhos que serão manipulados por meio de artifícios legais para se tornarem herdeiros. O Senhor está tratando pessoas como reprodutores, como animais. Elas são animais aos olhos da lei. A voz dele se elevou para igualar a minha. Thomas, eu sei que você tem lido aqueles livros abolicionistas. Sim, eu sei sobre eles. Não sou cego. O senhor encheu a cabeça com bobagens sentimentais sobre a humanidade dos escravos, mas a realidade legal é que eles são propriedade. Eu sou o dono de Delila da mesma forma que sou o dono desta casa ou daquela cadeira. E estou escolhendo usá-la de uma maneira que resolve um problema. E o que Delila pensa sobre isso? Ela fará o que lhe mandarem. Ela é propriedade, Thomas. A opinião dela é irrelevante. Algo dentro de mim se quebrou. Passei a vida inteira acatando a autoridade do meu pai. Aceitando suas decisões, tentando compensar por ser um filho decepcionante, mas isso era demais. Não. A palavra saiu baixa, mas firme. Meu pai piscou. O que você disse? Eu disse, não vou participar disso. Se quiserem implementar esse esquema obsceno de reprodução, farão isso sem a minha participação ou cooperação. Você é ingrato. Ele se levantou, o rosto se contorcendo de raiva. Você tem ideia do que eu sacrifiquei por você? As oportunidades que perdi porque tive que me concentrar em encontrar soluções para o meu filho deficiente. A vergonha social de ter um herdeiro que não consegue desempenhar a única função básica que lhe é exigida. Eu não pedi para nascer assim, e não pedi um filho que acabaria com a linhagem da família. Ele atirou o copo, que se estilhaçou contra a lareira. Estou tentando encontrar uma solução, e você a joga na minha cara por causa de uma superioridade moral equivocada que aprendeu com propaganda abolicionista. Não é propaganda dizer que as pessoas não devem ser criadas como animais. Pai, se você não consegue ver a maldade no que está propondo, saia. Saia da minha frente. Saí da biblioteca, com o coração disparado e o corpo todo tremendo. Fui para o meu quarto, fechei a porta e sentei na cama, tentando processar o que acabará de acontecer. Meu pai queria usar um escravo. Ele usava mulheres como reprodutoras para gerar herdeiros que seriam legalmente manipulados para herdar sua plantação, e não via nada de errado nesse plano. Na verdade, achava que era uma solução inteligente para um problema insolúvel. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei pensando em Delila, na vida que meu pai estava planejando para ela sem seu conhecimento ou consentimento. Eu a via pela plantação. Claro, era difícil não notá-la. Delila tinha 24 anos, quase 1,80 metros de altura, com uma constituição forte devido a anos de trabalho no campo. Tinha a pele da cor de mogno polido, maçãs do rosto altas e olhos que revelavam uma inteligência que ela aprenderá a esconder na presença de pessoas brancas. Ela era o que os capatazes chamavam de uma excelente trabalhadora rural, forte o suficiente para colher 136 quilogramas de algodão por dia, saudável o suficiente para trabalhar nos brutais verões do Mississippi sem desmaiar. Eu ouvia os capatazes falando dela. Que Delila valia por 3 trabalhadores comuns, nunca ficava doente, nunca reclamava, trabalhava como uma máquina. Mas eu também ouvia coisas mais sombrias. Comentários. Que pena desperdiçar um potencial reprodutivo como aquele em trabalho no campo. Uma mulher com aquele porte deveria ter filhos todos os anos. Meu pai queria garantir que esse potencial reprodutivo fosse explorado. Eu não podia deixar isso acontecer. Mas o que eu podia fazer? Eu não tinha autoridade sobre a fazenda. Eu tinha 19 anos,
Era fisicamente fraco e financeiramente dependente do meu pai. Eu não podia libertar Delila. Ela não era minha. E mesmo que fosse, o processo legal era complexo e caro. Eu não podia ajudá-la a escapar. Eu mal a conhecia, não tinha nenhuma ligação com a ferrovia subterrânea e não saberia nada sobre como organizar a fuga de uma escrava fugitiva. Mas eu não podia ficar de braços cruzados. Na manhã seguinte, ainda tremendo por causa do confronto e da falta de sono, tomei uma decisão. Eu precisava, no mínimo, avisar Delila. Ela merecia saber o que meu pai estava planejando. Os alojamentos ficavam a cerca de 400 metros da casa principal, no final de uma trilha de terra ladeada por carvalhos centenários. Eu raramente os havia visitado antes. Não era apropriado que o filho do senhor se misturasse com os escravizados. As poucas vezes que estive lá foram durante as distribuições de Natal, quando meu pai entregava rações extras e presentes baratos para as pessoas que tornavam sua riqueza possível. O alojamento consistia em 20 pequenas cabanas dispostas em 2 fileiras. Cada cabana abrigava entre 6 e 10 pessoas em condições que contrastavam fortemente com o luxo da mansão. Paredes rústicas de tábuas de pinho, chão de terra batida, uma única lareira para aquecimento e cozinha, 1 ou 2 pequenas janelas com venezianas de madeira, mas sem vidro. Era meio da manhã de uma terça-feira, o que significava que a maioria dos trabalhadores rurais estava trabalhando. Havia apenas algumas pessoas por perto e uma senhora idosa cuidando do fogo da cozinha, algumas crianças muito pequenas para trabalhar, um homem com a perna enfaixada sentado no degrau de uma cabana. Todos me encararam enquanto eu passava. Não era comum que pessoas brancas visitassem o alojamento, exceto o capataz em suas rondas ou meu pai em inspeções. Um jovem branco frágil, com roupas finas, caminhando sozinho pelo alojamento. Devo ter parecido completamente deslocado. Perguntei à senhora idosa a qual cabana pertencia. Dalila. Ela me olhou com desconfiança. Por que está perguntando por Dalila? Jovem mestre, preciso falar com ela. É importante. Ela está no campo. Não volta antes do pôr do sol. Vou esperar. Os olhos da mulher se estreitaram, mas ela apontou para a terceira cabana na segunda fileira. Aquela é dela. Mas não sei o que você quer com ela. Passei o dia em um limbo desconfortável. Não podia voltar para a casa principal. Meu pai e eu não estávamos nos falando. Não podia esperar na cabana de Dalila. Seria completamente inapropriado. Então, caminhei pelos terrenos da plantação, evitando as áreas onde meu pai pudesse estar, tentando formular o que diria Dalila quando ela voltasse. O sol estava se pondo quando vi os trabalhadores rurais retornando. Caminhavam em grupos dispersos, exaustos após 10 horas de trabalho sob o sol de março. Dalila era fácil de identificar. Era uma cabeça mais alta que a maioria dos outros, caminhando com a postura ereta apesar do cansaço evidente. Ela me viu parado perto de sua cabana. E parou. Mestre Thomas. Os outros trabalhadores rurais olharam fixamente, cochichando entre si. Isso era muito incomum, o filho do senhor esperando em uma senzala. Delila, preciso falar com você. É importante. Posso? Gesticulei em direção à sua cabana. Ela olhou para as outras trabalhadoras e assentiu lentamente. Sim, senhor. Entramos na cabana. Era um cômodo único, de aproximadamente 3,5 por 4 metros, com chão de terra batida e paredes de tábuas rústicas. Uma lareira ocupava uma das paredes, fria agora naquela noite amena. 3 paletes de madeira rústica serviam de camas. Delila dividia a cabana com outras 2 mulheres que trabalhavam na lavanderia. Havia uma mesa improvisada, 2 bancos, algumas panelas e algumas roupas penduradas em ganchos na parede. Ali viviam 3 seres humanos. O contraste entre aquilo e meu quarto na mansão,
com sua cama de dossel, móveis importados, tapetes macios e paredes forradas de estantes de livros, era impressionante. Delila ficou parada, hesitante, no meio do cômodo. Há algo errado, mestre Thomas? Por onde começar? Como se conta a alguém que seu pai está planejando usá-la como reprodutora? Delila, eu preciso te contar algo que meu pai está planejando. Algo que envolve você. Sua expressão tornou-se cuidadosamente neutra, o olhar que os escravizados adotavam quando lidar com pessoas brancas que poderiam representar perigo. Sim, senhor. Contei-lhe tudo sobre minha esterilidade, sobre o desespero do meu pai por herdeiros, sobre seu plano de cruzá-la com um escravo de outra fazenda, sobre as nomeações legais que transformariam seus filhos em meus herdeiros adotivos. Enquanto eu falava, observei seu rosto passar por choque, horror e, em seguida, uma espécie de resignação cansada. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ela disse: Então, o juiz planeja me usar como uma égua reprodutora? Sim. E eu queria que você soubesse, queria avisá-la para que você pudesse, e não sei, e se preparar. Resistir, se possível. Embora eu saiba que isso é quase impossível, dada a sua situação. Por quê? Ela olhou diretamente para mim agora, o medo temporariamente superado pela curiosidade. Por que está me dizendo isso, mestre Thomas? Por que se importa com o que acontece comigo? Era uma pergunta justa. Por que eu me importava? Eu vivi minha vida inteira me beneficiando da escravidão sem questioná-la. Eu vesti roupas feitas por pessoas escravizadas, comi comida preparada por pessoas escravizadas, viviam no luxo construído sobre o trabalho escravo. O que tornava isso diferente? Porque o que meu pai está planejando é errado. Não apenas moralmente errado em um sentido abstrato, mas na prática, especificamente errado de uma forma que não posso mais ignorar. Você acha que a escravidão é errada? Havia ceticismo em sua voz. Acho que lutei para encontrar as palavras. Acho que tenho lido demais ultimamente. Livros que me fazem questionar coisas que sempre aceitei. E quando meu pai apresentou seu plano, quando falou de você como se fosse gado para ser criado para seus propósitos, algo em mim não conseguiu aceitar. Mas você ainda possui escravos. Seu pai ainda me possui. Sim. E eu não tenho uma resposta para essa contradição. Sou cúmplice de um sistema que estou começando a entender que é maligno. Mas eu não poderia deixar o plano do meu pai acontecer sem ao menos avisá-la. Delila sentou-se em um dos bancos, de repente parecendo exausta. Mestre Thomas, agradeço o aviso. De verdade, mas o que devo fazer com essa informação? Não posso recusar. Se o juiz me ordenar pão, serei usada para a reprodução. Se eu resistir, serei açoitada até obedecer, ou vendida para alguém pior, ou morta. Não há escapatória. Talvez haja. As palavras saíram antes que eu pudesse pensá-las completamente. Ela olhou para cima. O quê? Talvez haja uma saída. Tenho pensado nisso o dia todo. Se você conseguisse escapar. Escapar para onde? Estamos no Mississippi. Há patrulhas de escravos por toda a parte. Não tenho documentos, dinheiro, nem conhecimento das estradas para o norte. E sou uma mulher negra de 1,83 metros de altura. Não sou exatamente discreta. Seria pega em um dia e vendida para o sul, provavelmente para uma plantação de cana-de-açúcar na Louisiana, onde seria explorada até a morte em poucos anos. E se você tivesse documentos? E se você tivesse dinheiro? E se você tivesse alguém para viajar com você que pudesse desviar as suspeitas? Ela me encarou. Mestre Thomas, o que o senhor está sugerindo? Estou sugerindo. Respirei fundo. Estou sugerindo que talvez nós dois fujamos juntos.
Nós vamos para o norte. Eu tenho dinheiro. Minha mãe me deixou um fundo fiduciário ao qual posso ter acesso. Não é uma fortuna, mas o suficiente para começarmos em algum lugar. Posso falsificar passes de viagem com a letra do meu pai. Pegamos uma carroça e suprimentos e simplesmente vamos. Você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. Mestre Thomas, se formos pegos, sabe o que aconteceria? O senhor seria preso por roubo de escravos. Eu seria morto. Eles não apenas açoitam escravos fugitivos no Mississippi. Eles fazem deles exemplos. Enforcamento público, às vezes pior. Eu sei. Mas se tivermos sucesso e se de alguma forma conseguirmos chegar ao norte, e daí? O senhor jogaria tudo fora. Sua herança, sua posição social, seu nome de família, o senhor seria pobre. Seria um pária. E para quê? Para ajudar um escravo a escapar quando seu pai possui 300? Essa era a questão fundamental. E eu não tinha uma boa resposta, exceto a verdade. Porque eu não posso salvar 300 pessoas. Mas talvez eu possa salvar uma. Talvez eu possa impedir que uma coisa ruim aconteça. E talvez isso seja melhor do que não fazer nada. Por que eu? Você nem me conhece. Porque você é quem meu pai planeja machucar. Porque eu não posso impedi-lo de continuar com a escravidão, mas posso tentar impedi-lo de te reproduzir como um animal. E porque hesitei, porque acho que talvez nós duas precisemos te libertar da escravidão. Eu de uma vida de cumplicidade em um sistema que estou começando a perceber que não posso aceitar moralmente. Delila me estudou com aqueles olhos inteligentes que haviam sido treinados para esconder sua inteligência. Você realmente quer dizer isso? Sim. Você abriria mão de tudo para me ajudar a escapar? Sim. Mesmo que você mal me conheça. Mesmo que eu seja apenas uma escrava entre milhões. Mesmo que isso não faça nenhuma diferença real no grande esquema das coisas. Sim, porque faria diferença para você. E agora isso parece ser a única coisa que eu realmente posso controlar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Lá fora, eu podia ouvir outros escravizados se movimentando, preparando o jantar, se acomodando para dormir. O sol já havia se posto completamente e a cabana estava iluminada apenas pelo fraco luar que entrava pelas janelas. Janela. Finalmente, Dalila disse, e se fizermos isso? E eu não estou dizendo que sim ainda, estou apenas dizendo que precisaríamos ser inteligentes a respeito disso. Precisaríamos planejar com cuidado. O juiz tem conexões em todo o Mississippi. Ele mandava a gente atrás de nós. Eu sei. E precisaríamos agir rápido. Se ele estiver planejando trazer um escravo do sexo masculino para me engravidar, isso pode acontecer a qualquer momento. Quando você gostaria de ir embora? Me dê 2 dias para pensar sobre isso. Para me preparar com o pouco que tenho para me despedir das pessoas de uma forma que não levante suspeitas. Ela se levantou. Mestre Thomas, não entendo completamente por que o senhor está fazendo isso. Uma parte de mim acha que isso é algum tipo de armadilha ou uma piada cruel. Mas se você for sincero, se realmente quiser me ajudar a escapar, então eu aproveitarei essa oportunidade porque você tem razão. O que seu pai está planejando é pior do que o risco de fugir. Sou sincero. Eu juro. Então partiremos em 2 dias, na quinta-feira à noite, depois que todos estiverem dormindo. Encontre-me no estábulo à meia-noite. Leve dinheiro, suprimentos e aqueles que falsificam passes de viagem. Vou levar o pouco que tenho. Assenti com a cabeça. Quinta-feira à noite. Meia-noite. Ela caminhou até a porta da cabine, abriu-a e depois voltou. Mestre Thomas. Thomas, se fizermos isso, se conseguirmos chegar ao norte,
O que acontece depois? O que você espera de mim? Nada. Não espero nada além da sua liberdade. O que você fizer com essa liberdade é uma escolha inteiramente sua. Você não está fazendo isso esperando que eu seja grato de certas maneiras. Espera que eu seja sua amante ou companheira? Não, absolutamente não. Estou fazendo isso porque é o certo, ou pelo menos errado do que não fazer nada. E isso é tudo. Ela me observou por mais um instante, depois assentiu com a cabeça. Quinta-feira à noite. Não se atrase e não mude de ideia. Saí dos aposentos e voltei caminhando para a mansão no escuro, com o coração disparado. Com o que eu tinha acabado de concordar. Eu planejava roubar a propriedade do meu pai, porque era isso que Dalila representava perante a lei, e fugir para o norte com ela. Se fôssemos pegos, eu seria preso. É provável que Dalila fosse morta. Mas se tivéssemos sucesso, uma pessoa seria livre. Nenhuma mulher seria forçada a participar do esquema de reprodução que meu pai havia planejado. Não estava salvando o mundo. Não acabou com a escravidão, mas foi alguma coisa. Os 2 dias seguintes foram uma agonia. Evitei meu pai o máximo possível, fazendo as refeições no meu quarto e fingindo estar doente. Ele não insistiu no assunto. Ainda estávamos zangados um com o outro, e ele provavelmente presumiu que eu precisava de tempo para aceitar o plano dele. Usei esses 2 dias para me preparar. Fui ao banco em Natchez e saquei quase todo o meu fundo fiduciário, $800, uma quantia considerável. Preparei uma mala com roupas, livros e itens de necessidade. Estudei mapas do Mississippi e das estradas que levavam ao norte. Pratiquei a assinatura do meu pai em passes de viagem, aperfeiçoando os laços e floreios. Eu também escrevi cartas. Uma carta para meu pai, explicando por que eu estava indo embora. Uma mensagem ao Dr. Harrison, agradecendo-lhe pelos seus cuidados profissionais. Uma para os poucos amigos que tive ao longo dos anos, que estão se despedindo. A carta para meu pai foi a mais difícil. Pai, quando o senhor ler isto, eu já terei partido. Estou saindo do Mississippi e não voltarei. Sei que isso vai te deixar com raiva, te decepcionar e talvez te magoar. Por isso, lamento, mas não posso fazer parte do seu plano para Dalila. Não posso participar de um esquema que trata seres humanos como reprodutores. Você me ensinou a valorizar a educação, a razão e os princípios morais. A educação que você me proporcionou me levou a conclusões que você não vai gostar. A escravidão é um mal e nossa participação nela é errada. Não estou pedindo que você entenda ou aprove. Estou simplesmente dizendo que fiz a minha escolha. A linhagem Callahan pode terminar comigo, mas terminará com a dignidade que eu conseguir preservar, em vez de continuar através da falência moral do seu esquema de reprodução. Espero que um dia você entenda. Seu filho, Thomas. Eu selei a carta e a deixei sobre a minha mesa. Chegou a noite de quinta-feira. Não consegui jantar. Eu estava deitada na cama, completamente vestida, ouvindo a casa adormecer. Meu pai recolheu-se ao seu quarto por volta das 10 horas. Os criados terminaram suas tarefas noturnas às 11 horas. Às 11h30, a mansão estava em silêncio. Às 0h45, peguei minha bolsa, desci as escadas na ponta dos pés e saí pela porta da cozinha. O estábulo estava escuro, iluminado apenas pelo luar que filtrava pelas frestas das paredes. Engatei uma das carroças menores, uma carroça puxada por 2 cavalos que usávamos para viagens locais. Carreguei minha mochila com um pouco de comida que havia roubado da cozinha, cobertores e um cantil de água. E exatamente à meia-noite, Dalila apareceu. Ela carregava um pequeno embrulho, provavelmente tudo o que possuía no mundo. Algumas roupas, talvez alguns itens pessoais. Foi isso.
24 anos de vida reduzidos a um pequeno pacote. Você veio, disse ela baixinho. Você achou que eu não faria isso? Eu não tinha certeza. Uma parte de mim achava que tudo aquilo era um sonho ou uma armadilha. Não é nenhuma das duas. Você está pronto? Ela olhou para trás, para os alojamentos visíveis à distância. Estou tão preparado quanto jamais estarei. Entramos na carroça. Assumi o controle. Eu já havia dirigido carroças antes, embora não com frequência. Dalila sentou-se ao meu lado, com um embrulho no colo. Para onde vamos? Ela perguntou quando começamos a nos mover. Começando pelo Nordeste. Vamos evitar Natchez. Tem muita gente que me conhece. Vamos seguir em direção a Vicksburg e depois para o Tennessee. A partir daí, seguiremos para Ohio. Cincinnati possui uma grande comunidade negra livre. Podemos desaparecer lá. São pelo menos 400 milhas. Quase 500. Levará 2 semanas, talvez mais. Viajaremos principalmente à noite e descansaremos durante o dia em áreas arborizadas, longe das estradas principais. Você pensou bem nisso. Eu tinha 2 dias. Fiz o meu melhor. Viajamos em silêncio por um tempo. A plantação ficou para trás, e logo estávamos na estrada principal, seguindo para Nordeste. A noite estava clara, a lua brilhava o suficiente para se enxergar. Cada som fazia meu coração disparar. Era uma patrulha? Será que alguém estava nos seguindo? Mas era apenas vento, animais, os sons normais de uma noite no Mississippi. Após 1 hora, Dalila falou novamente. Thomas, posso te chamar de Thomas? Claro. Não somos mais mestre e escravo. Somos apenas 2 pessoas tentando chegar ao norte. Thomas, preciso te perguntar uma coisa, sinceramente. Por que você está fazendo isso de verdade? E eu não quero a resposta nobre de que devemos deter um único mal. Quero saber o verdadeiro motivo. Pensei nisso enquanto os cavalos seguiam em frente. O verdadeiro motivo? Acho que passei a vida inteira ouvindo que sou defeituosa. Que sou menos homem que um homem de verdade porque meu corpo não funciona direito. Que eu não valho nada porque não consigo gerar herdeiros. E eu internalizei isso. Eu acredito nisso. Não vejo que isso tem a ver com me ajudar. O plano do meu pai teria usado você da mesma forma que a sociedade me usou, reduzindo você à sua função reprodutiva, tratando você como valiosa apenas pelo que você poderia produzir. E percebi que não podia participar fazendo a outra pessoa o que fizeram comigo. Faz sentido? Sim, ela disse baixinho. Faz todo sentido. Viajamos durante a noite e até o amanhecer. Com o nascer do sol, saímos da estrada e entramos em um bosque. Desatrelai os cavalos e deixei-os pastar. Dalila e eu comemos um pouco da comida que eu havia trazido. Pão, queijo, carne seca. Devemos dormir em turnos, disse Dalila. Façam turnos de vigia para o caso de alguém aparecer. Você deveria dormir primeiro. Você trabalhou o dia todo ontem. Eu só fiquei preocupado. Muito bem, me acorde daqui a algumas horas. Ela se deitou sobre um cobertor e adormeceu quase instantaneamente. Observei-a por um instante, essa mulher que eu mal conhecia, por quem eu estava arriscando tudo para ajudar a escapar. Ela parecia mais jovem enquanto dormia, menos reservada. A inteligência que ela normalmente escondia era visível nas linhas serenas de seu rosto. O que eu tinha feito? Eu havia desperdiçado toda a minha vida por impulso, para salvar uma pessoa de um mal específico. Foi irracional, possivelmente insensato, definitivamente perigoso, mas também foi a primeira vez na minha vida que senti que estava realmente fazendo algo que importava. Nos 13 dias seguintes,
seguimos lentamente para o norte. Viajávamos à noite, dormíamos durante o dia e evitávamos cidades sempre que possível. Usei os passes de viagem da Ford 3 vezes, quando fomos parados por patrulhas ou passamos por postos de controle. Cada vez que o policial examinava os documentos, meu coração disparava. Diz aqui que você está viajando a serviço do juiz Calarra, escoltando sua propriedade até Visburgo para a venda. Isso mesmo, policial. O juiz precisa liquidar alguns bens e Delila é uma excelente opção. Deve render um bom preço. 1. E por que o filho do juiz está fazendo isso em vez de um supervisor? Meu pai queria que eu aprendesse sobre o negócio. Não se pode administrar uma plantação sem compreender todos os seus aspectos. O policial devolvia os papéis e nos deixava passar. A cada vez, eu mantinha a expressão calma até estarmos fora de vista, e então quase desabava de alívio. Dalila teve uma atuação notável durante a viagem. Ela era mais forte do que eu, mais capaz, mais engenhosa. Quando uma roda se soltou, ela a consertou. Quando precisávamos atravessar um riacho, ela esperava na frente para verificar a profundidade. Quando a comida estava escassa, ela sabia quais plantas eram comestíveis e como armar armadilhas para coelhos. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntei certa noite enquanto jantávamos coelho que ela havia caçado e cozinhado. Você aprende coisas quando é escravizado. Presta atenção em tudo porque o conhecimento pode ser a diferença entre sobreviver e morrer. Eu observava os homens consertando carroças. Aprendi sobre plantas com as mulheres que colhiam ervas. Aprendi a caçar com meu pai antes de ele ser vendido quando eu tinha 10 anos. Sinto muito pelo seu pai. Não sinta pena. Apenas continue indo para o norte. Conversamos durante aquelas longas noites de viagem. Conversamos de verdade, de maneiras que eu nunca havia conversado com ninguém. Delila me contou sobre sua vida. Nascida em uma plantação no Alabama. Vendida para meu pai quando tinha 15 anos. 9 anos de trabalho no campo que deveriam tê-la destruído, mas não destruíram. Ela me contou sobre sonhos de liberdade que mal se permitia ter. Sobre a vigilância constante necessária para sobreviver à escravidão, sobre ver amigos sendo vendidos, irmãs estupradas por capatazes, mães separadas de seus filhos. Contei a ela sobre a minha vida. O isolamento de ser doente e diferente. A educação que me diferenciava. A solidão de ter riqueza, mas não ter amigos de verdade. A vergonha de ser chamada de defeituosa. A crescente percepção de que minha vida confortável era construído sobre o sofrimento alheio. Você não é defeituoso, ela disse certa noite. Você é diferente. Há uma distinção. A sociedade não vê dessa forma. A sociedade está errada sobre muitas coisas. Errada sobre a escravidão, errada sobre as mulheres, errada sobre você. Quando cruzamos para o Tennessee, algo havia mudado entre nós. Não éramos mais senhor e ex-escravo. Não éramos nem mesmo apenas companheiros de viagem. Éramos duas pessoas que começaram a se importar genuinamente uma com a outra. Foi Delila quem primeiro expressou isso. Tínhamos parado para descansar em um celeiro abandonado que encontramos. Estava chovendo forte lá fora e decidimos esperar a tempestade passar. Thomas, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Quando chegarmos ao norte, quando eu estiver livre. O que acontece entre nós? Quer dizer, eu tenho pensado na mesma pergunta. Não sei. Suponho que encontraremos um lugar para você morar, ajudaremos você a se estabelecer, encontraremos trabalho para você, talvez eu fique por perto caso precise de ajuda, mas você será livre para fazer suas próprias escolhas. E se? Ela hesitou. E se a minha escolha for ficar com você? Meu coração disparou. Dalila, você não me deve nada.
Eu não a ajudei a escapar esperando algo em troca. Eu sei disso, mas e se não for uma questão de dever? E se for uma questão de querer? Eu não entendo. Ela se aproximou. Thomas, nessas últimas 2 semanas, eu pude te conhecer. Te conhecer de verdade. Não como mestre Thomas, não como filho deficiente do juiz, mas como Thomas, a pessoa. E essa pessoa é gentil, inteligente e corajosa de maneiras que ele nem reconhece. Eu não sou corajoso. Sou fraco e doentio. E você abdicou de tudo para me ajudar. Você arriscou a prisão e a morte. Você está viajando por território hostil para me trazer a liberdade. E isso não é fraqueza. Isso é coragem. Dalila, mesmo que você se sinta assim agora, você pode se sentir diferente quando tiver verdadeira liberdade. Quando você puder fazer escolhas sem que o desespero ou a gratidão nublem seu julgamento, então me deixe fazer essa escolha agora, com a maior clareza e liberdade que eu puder. Ela pegou minha mão. Quando chegarmos ao norte, quero ficar com você. Não como sua propriedade, não como sua serva, não por obrigação, mas como sua parceira, sua companheira. Talvez até, e ela hesitou. Talvez até mais do que isso, se você quiser. Você não pode querer isso. Sou estéril. Não posso te dar filhos. Mal consigo te dar afeto físico. Meu corpo é tão fraco e subdesenvolvido que nem sei se conseguiria. Thomas, pare. Não me importo com filhos. Não me importo com o seu corpo. Eu me importo com você. Com a pessoa que lê filosofia e me trata como igual. Que me ouve quando falo. Que me vê como um ser humano. É isso que eu quero. As pessoas vão nos julgar. Um homem branco e uma mulher negra juntos. É ilegal na maioria dos lugares. Mesmo no norte, enfrentaremos preconceito. Eu enfrentei preconceito a vida toda. Pelo menos assim, eu enfrentaria com alguém que escolho estar ao lado, em vez de alguém que me possui. Olhei para ela, essa mulher forte, inteligente e bonita que de alguma forma. Ela parecia, de uma forma impossível, querer estar comigo. Tem certeza? Tenho certeza. Nos beijamos ali, naquele celeiro abandonado, com a chuva tamborilando no telhado. Duas pessoas de mundos completamente diferentes encontrando algo que nenhuma das duas esperava encontrar. Chegamos a Cincinnati no início de junho, depois de viajar por quase 2 meses. A cidade era agitada, lotada, cheia de negros livres, abolicionistas e escravos fugitivos construindo novas vidas. Usei parte do dinheiro que me restava para alugar uma pequena casa em um bairro onde casais interraciais, embora incomuns, não eram desconhecidos. Nos apresentamos como marido e mulher. Thomas e Delilah Freeman. Freeman porque Delilah não tinha sobrenome por ser escrava e escolheu esse por seu simbolismo óbvio. Os primeiros meses foram difíceis. O dinheiro era curto. Consegui um emprego como escriturário em um escritório de advocacia. Minha formação e caligrafia impecável eram habilidades valiosas. Delilah conseguiu um emprego como costureira, e suas mãos fortes, que antes colhiam algodão, agora criavam roupas lindas. As pessoas nos encaravam. Algumas presumiam que Delilah era minha propriedade. Outras, minha esposa. Amante. Poucos entenderam que éramos realmente casados. E suas reações variaram da desaprovação à aceitação. Mas construímos uma vida real baseada em escolhas, e não em posse. Em novembro de 1859, casamos legalmente, ou o mais legalmente possível para um casal interracial. Um ministro qualquer que não se importava com as fronteiras raciais realizou a cerimônia em uma pequena igreja. Não foi reconhecida pela maioria das autoridades, mas para nós pareceu real. Eu te aceito, Delilah Freeman, como minha esposa, eu disse, com a voz trêmula.
Eu te aceito, Thomas Callahan Freeman, como meu marido, ela respondeu, acrescentando meu nome ao dela. Estávamos verdadeiramente casados agora, duas pessoas que escaparam de situações impossíveis e encontraram o amor em meio às ruínas. A guerra chegou em 1861. Nenhum de nós podia lutar. Eu estava fraco demais e as mulheres não serviam. Mas contribuímos de outras maneiras. Nossa casa se tornou uma parada na ferrovia subterrânea. Delilah, usando seu conhecimento e experiência com a escravidão, ajudou pessoas recém-libertas a se adaptarem à liberdade. Eu usei meu conhecimento jurídico para ajudar pessoas negras a se libertarem. Navegar por requisitos complexos de documentação. Encontramos Frederick Douglass uma vez, quando ele veio a Cincinnati para palestrar. Após sua palestra, nos aproximamos dele e Delilah contou-lhe nossa história. Ele ouviu atentamente e então sorriu. Vocês dois conquistaram sua liberdade de maneiras diferentes. Senhora Freeman, a senhora conquistou de um sistema que tentou possuí-la. Senhor Freeman, a senhora conquistou de um sistema que tentou defini-lo por suas limitações físicas. Ambos provaram que a liberdade é uma questão de escolha, não de circunstância. Foi um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Nunca tivemos filhos biológicos. Minha esterilidade era real e permanente. Mas, em 1865, após o fim da guerra, adotamos 3 crianças. Crianças anteriormente escravizadas, cujos pais haviam morrido ou desaparecido durante o caos. Escolhemos nomes para elas com cuidado. Sarah, em homenagem à minha mãe, Frederick, em homenagem a Douglass, e Liberty, porque era isso que elas representavam. Criamo-las em liberdade, ensinamo-las a ler e escrever, matriculamo-las em escolas que aceitavam crianças negras. Ensinamo-las que eram valiosas, que seu valor não era determinado pelos preconceitos da sociedade, mas pelo seu próprio caráter e escolhas. Sarah tornou-se professora, alfabetizando escravos libertos em leitura e matemática. Frederick tornou-se médico, servindo a comunidade negra de Cincinnati. Liberty tornou-se advogada e lutou pelos direitos civis, usando a lei para derrubar as mesmas estruturas que um dia escravizaram sua mãe. Vivi mais do que qualquer um esperava. Os médicos que me examinaram aos 19 anos e me declararam inapto para a reprodução previram que eu não viveria além dos 30. Mas cheguei aos 42. 23 anos com Delilah. 23 anos de uma vida que construí por escolha, e não por circunstância. Morri em 1882 de pneumonia, a mesma doença que matou minha mãe. Delilah segurou minha mão enquanto eu partia. Fiz a coisa certa? Sussurrei, quase inaudível. Deixar tudo para trás, trazer você para o norte. Valeu a pena? Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Thomas, você me deu liberdade. Você me deu dignidade. Você me deu amor. Você me deu uma vida onde sou uma pessoa, não uma propriedade. Você me deu filhos que crescerão livres. Sim, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Eu te amo, Delilah Freeman. Eu te amo, Thomas Freeman. Essas foram minhas últimas palavras. Delilah viveu mais 18 anos, falecendo em 1900 aos 65 anos. Ela passou esses anos lutando pelos direitos civis, usando sua voz para contar a história da escravidão e da liberdade, ensinando aos jovens a importância de escolher a justiça em vez do conforto. Estamos enterrados juntos no cemitério Spring Grove em Cincinnati, sob uma lápide compartilhada que diz, Thomas Bowman Callahan Freeman de 1840 a 1882 e Delilah Freeman de 1835 a 1900, casados em 1859. Eles escolheram a liberdade em vez do conforto, o amor em vez das convenções, e provaram que o valor humano não pode ser determinado pela capacidade física ou pelo status social. Nossos 3 filhos tiveram vidas bem-sucedidas dedicadas ao serviço. A escola de Sarah educou mais de 1000 escravos libertos.
O consultório médico de Frederick serviu à comunidade negra de Cincinnati por 40 anos. O trabalho jurídico de Liberty ajudou a desmantelar as leis de segregação e a proteger os direitos civis. Em 1920, Liberty publicou um livro intitulado Da Propriedade à Parceria e a História de Thomas e Delilah Freeman. Ela conta a nossa história, a do homem branco considerado inadequado para a reprodução pela sociedade e a da mulher escravizada, considerada propriedade pela sociedade, e como ambos encontramos liberdade e amor ao rejeitar os rótulos que nos impuseram. Esta é a história de Thomas Bowman Callahan Freeman e Delilah Freeman, que deixaram o Mississippi em maio de 1859 e construíram uma vida em Cincinnati, Ohio. É a história de um homem considerado defeituoso pela sociedade e uma mulher considerada propriedade pela sociedade, que provaram que o valor humano não é determinado pela capacidade física ou pelo status legal, mas pelas escolhas que fazemos e pela dignidade que concedemos a nós mesmos e aos outros. Registros históricos documentam nossa existência: o nascimento de Thomas em 1840, seus exames médicos em 1858 e os saques do fundo fiduciário em 1859. A venda de Delilah ao juiz Callahan está registrada nos livros da plantação a partir de 1850. Os diretórios da cidade de Cincinnati listam Thomas Freeman como escrivão de direito de 1859 a 1882 e Delilah Freeman como costureira de 1859 a 1900. Nosso casamento, embora não reconhecido pela lei estadual, foi registrado pela Casa de Reuniões Quaker que realizou a cerimônia. Os registros de nascimento e os documentos de adoção de nossos filhos estão preservados nos arquivos de Cincinnati. Nossa lápide permanece no cemitério Spring Grove, visitada ocasionalmente por descendentes e historiadores interessados em histórias não convencionais de liberdade e amor da era da escravidão. A história desafia preconceitos sobre deficiência, raça e valor. Thomas não era considerado deficiente porque seu corpo não se desenvolveu normalmente. Ele era inteligente, moral e capaz de profunda coragem. Delilah não era propriedade. Apesar da lei dizer que sim, ela era forte, inteligente e merecedora de liberdade e autodeterminação. E o plano do juiz Callahan, que visava garantir seu legado, acabou catalisando algo mais valioso em duas pessoas encontrando a liberdade e construindo vidas baseadas em escolhas, dignidade e amor. Se a história de Thomas e Delilah te comove, se você acredita que o valor humano transcende a capacidade física e o status legal, se você acredita que o amor e a liberdade podem triunfar mesmo nos momentos mais sombrios, então compartilhe esta história. Lembre-se de que a história está repleta de pessoas que desafiaram probabilidades impossíveis, que escolheram a justiça em vez do conforto, que provaram que rótulos não definem nada. Não são eles que nos definem. São as nossas escolhas que nos definem. O seu legado continua vivo nos descendentes que seguem a lutar pela justiça, no exemplo que deram ao escolher a moralidade em vez da conveniência, e na lembrança de que toda pessoa merece liberdade, dignidade e a oportunidade de escrever a sua própria história.